Cara, então conta pra gente a história de como é que você descobriu que o Neymar ia lá pro PSG. Ele me contou, você acredita? Tô brincando. A história do Neymar é a seguinte. Tanto na história do Neymar como na história do Messi em 2020, que eu gosto mais do que a história do Neymar, porque é o Messi é maior do que o Neymar, então assim, quando a gente fala que o Messi ia sair e tal, que 5 dias depois ele manda um burofax pro Barcelona pra falar que vai sair, essa história eu até acho... Eu fico mais feliz com ela do que com a do Neymar. A do Neymar, a gente ficou sabendo por causa do Dani Alves. O Dani Alves já tinha saído do Barcelona, estava na Juventus, já tinha saído da Juventus, e toda a imprensa já tinha dado que ele ia pro Manchester City. Aí, de repente, ele é apresentado no PSG. Acho que ele é apresentado no PSG 13 de julho. A gente dá a notícia que o Neymar vai sair 16 de julho. E eu conhecia um pessoal do Dani Alves em Barcelona. Pessoal que trabalhava com ele, muito ligado a ele e tal. Nunca tive contato com o jogador nem com o empresário. Nunca tive. E o pessoal falou, foi pro PSG e tal, né? Falei, ia pro City. Falei, então, o Ney que pediu. Falei, como assim o Ney que pediu? O Ney pediu ele no PSG. Aí eu falei, mas o Neymar tá em Barcelona. Eles falaram, você que pensa. Pô, os caras já meteram já. O Neymar não tá em Barcelona. O Neymar tá fechado com o PSG. Ele tem ainda alguns acordos com o Barcelona. Eles têm a pré-temporada para fazer nos Estados Unidos que tá vendida e a presença dele é necessária. O pacote, você vende um pacote com o Neymar e sem Neymar tem preço diferente. E ele tem para receber 25 milhões de euros de luvas ainda. Porque ele renovou ano passado, recebeu metade, tem mais metade para receber. Ou recebeu 15 e tinha 25, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fui tentar falar com mais gente, sem contar a mesma história, mas fui conversar com gente próxima ao Neymar e tal, e falava assim, que no Barça é complicado, é que é o time do Messi, né? O Neymar tinha que começar a pensar num time pra ele. E era a mesma coisa que tinha me falado, que o Neymar queria um time pra ele, que aí o PSG era esse time e tal. Então a gente chegou à mesma conclusão. Aí fui falar com os meus chefes, na época era Esporte Interativo. Você não gelou, não, quando veio essa informação e, ninguém no mundo tinha falado disso ainda? Eu não tinha ideia que ia ser o que foi. Porque tinha... 2 meses antes, a gente tinha dado a notícia que o Luiz Henrique ia sair do Barça. E não aconteceu nada. Não sei se é porque era uma coisa que meio que todo mundo já esperava, assim, sabe? O Luiz Henrique já estava 3º ano e tal. A gente deu a notícia na TNT, na Esporte Interativo na época e tal. Não fez muito barulho. Então eu achava que a do Neymar, ia ter uns retweets, umas coisas assim, que eu ia participar de mais programa da TV. Olha a ingenuidade. Eu lembro que eu mandei pro pessoal e falei assim, querem gravado ou entro ao vivo? A gente não tinha noção do que ia acontecer. A única coisa que a gente fez antes, eu liguei pros meus chefes, falei, cara, a gente tem isso, isso aqui é muito importante e tal, como é que a gente vai dar? Então vamos, exatamente porque o Luiz Henrique tinha dado errado, vamos fazer melhor isso aqui, vamos programar que você faz um tweet, o Esporte Interativo vai começar a subir as artes, tudo, você vai entrar ao vivo, você vai ficar, vamos mudar a programação, os caras do Brasil, né, porque o Esporte Interativo estava em todo lugar, né, tinha Nordeste, Porto Alegre, São Paulo, Rio, BH e tal, tava em todo lugar. Os repórteres vão fazer só repercussão pequena e tal, e você vai ficar a programação inteira. Então a gente montou um plano, e aí o Diego, meu chefe, falou assim, cara, o que pode dar errado? Ele não ir, né? Foi nessas palavras, parece que você tava lá. Ele não ir. Agora eu falei, olha, essa é a maior mesa de pôquer do mundo e a gente tem um par de as. Se a gente não der um all-in agora, a gente não vai dar nunca mais. E se tem uma coisa que jogador não faz, é furar com outro jogador. Então se ele falou, Dani, vai pro PSG que eu tô indo... Aí depois a gente descobriu que no casamento do Messi eles conversaram, que o Barcelona PSG, a remontada e tal, que o Neymar foi o principal jogador e o Messi saiu em todas as capas do jornal. Foi em 8 de março, dia 28 de março teve um Brasil e Paraguai e o Neymar conversou com os caras do PSG, os caras do PSG falaram, se você quiser a gente conversa com o Maxwell, que era o diretor na época. Então a gente descobriu que realmente a coisa foi por aí. Eu falei, se tem uma coisa que o jogador não faz, é romper com o outro. E se ele falou pro Dani, vai, ele vai. Então a gente se sentiu seguro pela cumplicidade que existe entre jogadores. E aí depois que a gente deu a notícia, falou, agora os caras aqui vão ultrapassar a gente, porque o Mundo Deportivo, a Catalunha Rádio, a TV3, os caras têm 10 caras cobrindo o Barcelona. E Barcelona é uma cidade de 1.600.000 pessoas. Então, o dentista de um é o dentista do outro, e o pai de um é o diretor da escola que o outro... Os caras vão saber alguma coisa muito mais do que eu e tal. Além de que eles são jornalistas também, né? Tem lá suas fontes no clube e tal. E acho que a gente manteve bem. Eu fico mais feliz porque a gente manteve bem, conseguiu continuar informando e apurando e tal do que a primeira. A primeira foi sorte, cara. Eu tava tomando um café com um cara e ele me contou. A primeira foi muita sorte. A notícia mãe, assim, foi sorte. Depois, daí acho que a gente foi bem, assim, na suíte, né? Na repercussão da coisa e tal, acho que a gente foi bem. Então, o se queda do Piquet foi um contratempo grande, porque a gente sabia que os jogadores estavam tentando convencer o Neymar a ficar. Piquet posta uma foto com o Neymar abraçado, se queda, os jogadores do Barcelona começam a comentar palminhas e tal, que bom.
Fala, bom, eles vão aqui diminuir a importância desse troço, falar que foi uma especulação da imprensa como tantas outras, e acabou. Isso foi um domingo à noite. A minha fonte trabalha só em horário comercial. Então, de domingo à noite até segunda de manhã, eu fiquei no escuro. Só que eu fiquei no escuro fazendo ao vivo. Falei, ó, aparentemente ele vai ficar mesmo, porque tá fazendo isso e tal, pode ser, não tem nenhuma informação, mas... Então a gente passou ali umas 14 horas ruins mesmo disso. Mas assim, vocês deram falando assim que as informações que vocês tinham apontavam que ele ia pro PSG. Era isso. Mas não sabia que estava fechado, se não tava valor, não sabia nada, né? A gente sabia que o PSG ia pagar a multa, Aham. que o Barcelona não ia vender, que o PSG ia pagar a multa e que... Que era os 200 e tantos milhões. 222 milhões, que o Neymar, que só ia se concretizar daqui a 15 dias. Então era 16 de julho, então, e o Neymar realmente saiu 2 de agosto, foram 15 dias, porque ele ainda tinha atos para fazer e tal, e que os combinados tinham que ser mantidos, porque a gente não sabia se tinha assinado, mas que estava tudo combinado. Então se os combinados fossem mantidos, em 15 dias ele seria jogador do PSG. Porra, muito louco, assim, muito interessante ter sido na cagada.